Olá a todos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco mais como uma boa nutrição de enxofre pode contribuir para o controle térmico das plantas e assim aumentar a produtividade. Meu nome é Matheus Barbaço e estou com meu parceiro João Vitor Souza. Show de bola esse tema, hein, Matheus? Então, qual que é o principal motivo que as plantas aumentam a temperatura? Porque elas são imóveis, elas não conseguem fugir da onde elas estão. Elas estão paradas e estão recebendo o sol, a temperatura, o tempo inteiro na lavoura. Só para ter ideia, né, Matheus? Fazendo uma analogia, é igual nós, né? Quando a gente está num ambiente que está muito calor, a gente faz o quê? A gente procura um ar-condicionado, a gente procura uma sombra, e as plantas não, elas estão naquele ambiente e elas precisam ter os mecanismos para poder se proteger disso aí. Perfeito, João. Então, como que acontece? O Sol emite uma energia luminosa, essa energia é receptada pela folha da plantação. Essa energia, quando é receptada pela folha, ela agita as moléculas. E a temperatura nada mais é que o estado de agitação das moléculas. Então, conforme ela vai recebendo essa energia luminosa, ela vai agitando essas moléculas dissipam o calor, aumentando a temperatura dessa planta, dessa folha. E qual que é o problema disso? O problema é que em altas temperaturas, assim como a gente, quando a gente está com febre, as nossas proteínas são desnaturadas e as plantas também ocorre isso. Ocorrendo a desnaturação dessas proteínas, elas perdem suas funções. Então, ocorre as escaldaduras, ocorre as fitotoxidez. Então, ocorre uma necrose foliar, ocorre a morte dessas células. E aí ela para de ter as suas eficiências, de fazer a sua fisiologia. Exatamente. Olha que negócio legal, Matheus. Se a gente pega para analisar, de 20 a 95% da energia que é emitida através do Sol, a planta absorve essa energia. Porém, dessa energia absorvida, apenas 1% ela direciona para a fotossíntese, que é para poder fazer seu metabolismo, poder produzir aminoácidos, proteínas e desenvolver, fazer folhas, caules e a partir daí produzir. Então, se a gente pegar 1% direcionado à fotossíntese, o que essa planta faz com esse restante de energia? Ela tem que fazer alguma coisa. Aí o que ela faz? Ela dissipa essa energia na forma de calor, que nós vamos mostrar mais para frente como, ou essa energia luminosa ela atravessa a folha e não é absorvida. Esses são os mecanismos das plantas. Então, toda planta ela vai tentar se proteger, ela vai desencadear alguns processos para melhorar essa temperatura. E o principal processo se chama transpiração. Assim como a gente também transpira para tentar regular nossa temperatura corporal. A planta também faz isso. E outro benefício que vem junto é o transporte, o fluxo de nutrientes. João, você podia explicar um pouco melhor como funciona? Matheus, é exatamente isso que você falou. É um mecanismo fisiológico que a planta utiliza para poder dissipar calor. Como que ela faz isso? Ela vai perder água na forma de vapor para a atmosfera, certo? Quando ela perde essa água na forma de vapor, ela gera um potencial hídrico. E esse potencial hídrico ele vai descendo até chegar nas raízes. Quando dá essa diferença de gradiente lá na raiz com o solo, a planta absorve a água e junto com ela vem os nutrientes, que é a famosa sucção. A planta absorve essa água e através de tensão e coesão dessas moléculas de água, ela vai subindo via xilema até chegar nas folhas, onde vai ocorrer essa troca de água do estado líquido para o estado gasoso, que se chama transpiração. Nada mais é que um mecanismo para resfriar a planta. Entendi. Então a água vira vapor na superfície da folha. Essas moléculas, por causa da tensão coesão que existe nessas moléculas, uma molécula puxa a outra de água, que vai puxar pelo caule, que vai puxar da raiz. Então, como a maioria a gente sabe, essa é uma força de sucção, é sugada. Como a gente faz uma força no canudo para sugar algum líquido, a planta também faz essa força de sucção. Diferente do que a maioria das pessoas pensa. Às vezes elas pensam que essa água entra por pressão, por ter água no sistema, acaba entrando. Isso também ocorre, chama pressão positiva, mas não é a todo momento. É principalmente quando temos alta umidade relativa do ar, alta disponibilidade no solo e principalmente à noite, quando os estômagos estão fechados, que não ocorre transpiração. Aí ocorre essa pressão positiva. Mas não é o caso de hoje. A gente pode se atentar melhor a esse processo num próximo assunto. Perfeito, Matheus. Então a gente vai falar da estrutura que faz essa dissipação de calor, que faz essa transpiração, que é responsável por resfriar essa planta, que eles são chamados de estômatos. Aqui na imagem a gente tem um estômato fechado e um estômato aberto. Então a gente vai entender um pouco mais o que é esses estômatos e como eles funcionam.
Então, Matheus, os estômatos, cara, nada mais é que células especializadas que têm a função de fazer essas trocas entre a planta e a atmosfera. Só que essa transpiração, ela depende de alguns fatores. Então, o que influencia essa transpiração da planta? A disponibilidade hídrica é um deles. Ou seja, se você tiver uma disponibilidade hídrica alta, a planta vai estar com seus estômatos abertos e vai ter uma alta transpiração. Então, bacana isso que você falou. Até lembrei de um trabalho que foi feito no morango, que eles mudaram a temperatura da água do solo, da absorção dessas raízes. Só de diminuir a temperatura da água que a planta absorve, eles conseguiram dobrar a produção de morango. Caramba, show de bola. E se você parar para analisar, Matheus, temperatura, umidade relativa e vento, elas estão se relacionadas, né? Então, quanto maior a temperatura, menor a umidade relativa e maior condição de vento, essa planta ela vai ressecar muito mais fácil. Então, ela vai ter um fechamento estomático muito mais cedo. Isso controla a taxa de transpiração. As diferentes variedades também. As plantas são diferentes, as variedades são diferentes em relação à transpiração. Principalmente C3 e C4. Exatamente. Tipos de absorção de carbono do ar, né? Exatamente, Matheus. Eficiência de uso da água. Isso aí a gente pode falar depois num outro vídeo também. O porte dessa planta, essa planta mais velha, essa planta mais jovem, você consegue fazer uma analogia entre isso aí, né? Principalmente se a gente pensar numa planta pequena, para ela pegar essa água do solo e levar até a folha é uma curta distância. Se você pensar numa planta de algodão alta, de quase 2 metros de altura, é uma força muito grande que ela precisa levar e precisa de muita água para chegar nesses pontos e resfriar, né? Então, quanto menor a planta, mais fácil ela resfriar. Exatamente. Se a gente parar para analisar, Matheus, a arquitetura de folhas, cara, a posição das folhas que as variedades mais novas têm hoje interfere diretamente na transpiração. O ângulo dessas folhas na recepção de energia luminosa. Índice de área foliar. Quanto maior a quantidade de folhas, maior o índice de área foliar, maior essa taxa de transpiração. Você tem mais folhas para poder estar transpirando, né? E o status nutricional. O status nutricional, isso aí acho que depois nós vamos fazer outro vídeo, né, Matheus? Mostrando os nutrientes que estão relacionados dentro desse fechamento e abertura de estômago. São vários nutrientes, mas o status nutricional está diretamente ligado à abertura e fechamento estomático. Perfeito, João. Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa abertura e fechamento estomático. Igual o João falou, existem diversos nutrientes envolvidos nesse processo. A planta precisa estar num estado nutricional muito equilibrado para ocorrer isso perfeitamente. Hoje a gente vai fazer uma analogia meio básica aqui para a gente entender como está relacionado. Então, como que funciona dentro das plantas? As plantas estão fazendo essa transpiração, estão evaporando água e se resfriando. Quando vem um déficit hídrico, quando falta água no sistema, as raízes possuem receptores que entendem que ela vai faltar água para ela, então ela começa a produzir o ácido abscísico, que é um hormônio que a planta produz, e começa a enviar eles via xilema para as folhas. Quando esse ácido abscísico chega nas folhas, ele vai se ligar nas células dos estômatos e vai desencadear vários processos para o fechamento desses estômatos. Então, o ácido abscísico é o principal responsável para o fechamento desses estômagos. A gente sabe de magnésio, a gente sabe de potássio, existem vários nutrientes envolvidos nesse processo. Mas hoje, de acordo com as pesquisas, o desencadeador principal é o ácido abscísico. Perfeito, Matheus. E olha o trabalho interessante que eu trouxe para a gente estar analisando, Matheus. E onde que o enxofre entra nesse fechamento estomático e pode auxiliar a planta nessas condições térmicas e melhorar a produtividade. Então, nesse trabalho, o autor mediu a condutância estomática, mediu o potencial hídrico e mediu o fluxo de vários nutrientes no xilema, para ver se algum desses nutrientes estavam interagindo com o fechamento estomático. Mas, João, o que é condutância estomática? Então, Matheus, a condutância estomática é um parâmetro que a gente analisa. Quanto menor essa condutância estomática, mais rápido é o fechamento desses estômagos. E o autor também mediu o potencial hídrico, que é outro parâmetro que mostra o quê? A partir das horas que a planta fica sem água, esse potencial hídrico ele vai aumentando. Por quê? Porque está faltando água no sistema e a planta tem que fazer mais força para poder estar absorvendo essa água. Entendi. Então ele mediu esses dois fatores. Medindo esses dois fatores, ele começou a analisar por nutriente. Então, se a gente pegar o fósforo aqui dentro do xilema, não tinha fluxo desse fósforo dentro do xilema. Não tinha malato, apesar da gente saber que o potássio é envolvido dentro do fechamento estomático, não tinha sinalizado isso dentro do xilema.
Então, quando a gente passa aqui para analisar o ácido abscísico e o enxofre na forma de sulfato, que é a forma que a planta absorve, dá uma olhada lá, Matheus, com 48 horas após a falta de água, o ácido abscísico ele não tinha sinalizado nada dentro do xilema, ele foi sinalizar com 64 horas. Já o enxofre, com 48 horas, ele já sinalizou um aumento dentro do xilema. O que isso quer dizer, Matheus? Que no período de 2 dias antes, 48 horas, a planta já tinha sinalizado o enxofre dentro do xilema para poder avisar a parte aérea da planta para fechar estômatos. Perfeito, então, entendi. O bacana desse trabalho aqui que a gente vê é que no mesmo ponto que dá a primeira evidência que vai fechar o estômago, que é com 48 horas, é ao mesmo tempo que ele manda esse sinal de enxofre. Então, o que a gente entende? Que a planta percebeu que ia faltar água no sistema e acabou absorvendo esse enxofre ou o enxofre que já estava na raiz e enviou para as folhas para sinalizar esse fechamento estomático. A gente sabe que a planta tem ácido abscísico nela, em pequenas quantidades. Então esse enxofre provavelmente avisou esse ácido abscísico que se ligou no estômago, desencadeando todo aquele processo que a gente viu ali atrás. E João, o que a gente pode falar dos benefícios disso para a planta? Cara, quando a gente parte para efeitos práticos, o que isso tem a ver com a nossa produtividade? Nutrição de enxofre, fechamento estomático, produção de ácido abscísico e produtividade. Se a gente pegar, quanto mais a gente conseguir fechar esses estômatos, prever esse déficit hídrico antes, a gente tem uma resposta mais rápida da planta. Nós vimos aqui com 48 horas, 2 dias. Em contrapartida, se a gente fechar esse estômago, nós conseguimos suportar um período mais prolongado de adversidade climática. A planta está muito mais bem preparada. E pensando em metabolismo, quando voltar a chover dentro desse sistema, como ela estava preparada muito mais tempo, preparada mais... mais hidratada? Estava mais hidratada, exatamente. Ela consegue retomar esse metabolismo e, consequentemente, ativar o desenvolvimento da planta e conseguir produzir mais. Então, se altera diretamente a produtividade das plantas. Perfeito. Então, hoje a gente entendeu qual a relação do enxofre com o controle térmico. Então, muito obrigado a todos.